Bom, pessoal, hoje, como é o quarto domingo do mês, né, como a gente se compromete a fazer o estudo de Joana de Ângeles, então nós vamos dar sequência neste livro que nós estamos fazendo, que é o Momentos de Saúde e de Consciência, tá, de Edivaldo Pereira Franco e o Espírito Joana de Ângeles. É um livro que faz parte da coleção da série psicológica de Joana de Ângeles, né? Então, quem quiser e puder ler os livros dela, são muito bons, né? Que entram nesse aspecto mais profundo. Então a gente estuda a doutrina espírita, a gente estuda os conhecimentos espíritas, só que numa perspectiva mais psicológica, mais profunda, né, em que nós vamos exercitando o autoconhecimento. Tá? Então hoje nós vamos falar a respeito... Deixa eu ver aqui. Do amor, né? No capítulo 6, amor acima de tudo. Vamos ver o que ela nos diz aqui. E nós vamos comentando, lembrando que o Felipe está com o microfone ali atrás. Então, quem necessitar perguntar alguma coisa, pode parar, gente, a hora que precisar, levanta a mão. Aí o Felipe leva o microfone para que o pessoal da internet possa também participar ouvindo os comentários de vocês, tá? Então ela começa dizendo, né, o amor divino, ela usa nesse livro, eu não tenho feito, até esquecimento meu, mas antes de cada capítulo, ela coloca algumas autossugestões. Eu tenho sido esquecimento meu de colocar, mas no livrinho vocês vão ver sempre antes de cada capítulo algumas autossugestões que vale a pena a gente usar. Hoje eu lembrei de colocar aqui, o amor divino inunda-me de paz. Isso é para a gente usar como um recurso de fixação, porque a gente fica repetindo tantas vezes frases de caráter pessimista ou autodepreciativo. Então, é um esforço dela para que a gente possa aprender também a fixar frases positivas, que ficam no nosso inconsciente como uma programação, né, nos induzindo a uma atitude diferenciada, né? Sua presença conduz-me ao próximo, que passo a amar. Descubro-me em falta para com Deus e para com meu irmão. Por fim, amo-me e renovo-me, pleno, regozijando-me no amor, que é a meta essencial da vida. Tá? Então, isso aqui é um exercício para que a gente possa fixar esse conteúdo positivo, né? Então vamos ao conteúdo do capítulo, a reflexão. Jesus recomendou que o amor deve ser a pedra angular de todas as construções. Considerou-o como o mandamento maior e sintetizou toda a lei e os profetas no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? Então toda proposta de saúde precisa ter a sua base fincada no amor. Toda proposta de saúde precisa dessa base, né? E Jesus deixou bem claro, Jesus como terapeuta excelente, o maior de todos que a gente já teve notícia no planeta, ele fez isso, né? Ele trouxe a lembrança desse ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Toda a lei e os profetas do Antigo Testamento estão resumidas nessas duas máximas, amar a Deus e amar ao próximo. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo que não tem jeito da gente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Né? Porque nós somos todos criaturas de Deus. Deus está em cada um de nós. Então, quando nós amamos a Deus, nós amamos também o Deus que está em cada um. Não é? O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Não é assim? Namastê, né? Então, é isso mesmo. O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Porque o Deus está em cada um de nós também. É o Deus, como Emmanuel diz, né? É o Deus transcendente e é o Deus imanente. É o Deus nos universos nos infinitos e é o Deus em cada criatura, em cada átomo, né? Em tudo que a gente vive, nós estamos mergulhados em Deus. Então não tem jeito de uma proposta de saúde sem
essa visão de estarmos mergulhados em Deus, que Deus nos permeia o tempo todo. Então o amor é a base, deve ser a base da nossa saúde e das nossas relações, né? O amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. Né? Então, amar a Deus significa a gente entender essa engrenagem superior na qual nós estamos inseridos. E aí nós passamos a nos sintonizar com a consciência cósmica. Quanto mais conscientes, quanto mais nós ampliamos nossos conceitos da vida, né, e das leis que regem a vida, mais nós nos sintonizamos com a lei divina, mais nós nos sintonizamos com Deus. E passamos a permutar informações e energias e sentimentos com a realidade divina que está em toda parte. É interessante, né, que a gente está mergulhado em Deus, mas ao mesmo tempo a gente vive tanta precariedade, a gente vive tanta carência, a gente vive tanta dificuldade, né? E é da gente se perguntar, poxa vida, se eu estou mergulhado em Deus, o Deus não, me perpassa o tempo todo, por que eu me bloqueio? Por que eu estou me bloqueando? Dificultando o aproveitamento dessa energia toda que permeia a minha vida. Não é? Por que eu estou me bloqueando? Aí a gente vai ver que o que me bloqueia são os conceitos equivocados que eu trago. É o meu desconhecimento. São os bloqueios mentais que eu crio, as resistências que eu crio. E eu afasto as coisas boas, afasto as pessoas, me desconecto de mim mesmo, dos meus sentimentos. Né? E aí tudo passa a ficar mais difícil. Embora eu esteja mergulhado em Deus, eu não aproveito dessa energia divina. Por exemplo, quando a gente ora, os Espíritos sempre falam, né, que a oração é poderoso recurso que nós temos para absorvermos essa energia divina. Então, é uma coisa interessante. Quando eu paro para orar, eu me abro, eu amplio a minha captação de recursos. Né? Eu me abro para a vida. Né? Orar vem de oros, boca. Né? Eu abro a boca, não para reclamar, mas eu abro a boca, né? Para me alimentar dessa energia divina, que todos podemos usufruir. Né? Então, tornando-se parte integrante dele, Deus, né? Consciente do conjunto cósmico. É quando a gente esquece um pouco o eu para viver o cosmos. Né? Eu me esvazio de preocupação, de tensão, de ambição, eu me esvazio do ego para me preencher do self, que é a presença divina dentro de nós. Eu me esvazio do eu para me preencher de Deus. Né? A responsabilidade perante a natureza, não a agredindo nem a vilipendiando, antes contribuindo para o seu desenvolvimento e harmonia, expressa o amor que contribui para a obra divina, homenageando-lhe o autor. Então, é uma das formas da gente amar a Deus, né? É amar a vida através da natureza, que, aliás, começa por mim mesmo, né? O meu corpo, minha saúde, o respeito a toda a obra criada. E o meu corpo está dentro dessa obra criada. Concordam? O meu corpo está dentro dessa obra criada. Então, respeitar o meu organismo nas limitações que ele tem, nas necessidades que ele tem, nos cuidados que a gente pode se dar, é também amar a Deus, amar a natureza, respeitar, né? Quer dizer, o meu corpo, mas também tudo que está fora, que faz parte da criação. Né? Hoje a gente está vendo consequências difíceis, né? de tanto abuso no campo, nesse campo do lixo, no campo, né, da poluição, tanta coisa que a gente está fazendo com o planeta, embora a gente tenha que considerar que a gente é um pouco presunçoso nesse campo.
né? A gente é um pouco presunçoso, porque a gente presume que a gente tem o poder de acabar com a natureza. E nós não temos o poder, não. É mais fácil a natureza acabar com a gente do que, do que a gente acabar com a natureza, viu? Né? A gente acha que a gente tem o poder de acabar com a natureza, e é válido, né? Toda preocupação em preservação, cuidados, né? Mas isso tudo é muito limitado. O que a gente pode fazer é muito limitado. Porque basta uma chuvinha aí para, não é? Para mexer com as nossas estruturas. Né? Então a natureza ela se refaz de uma forma impressionante. Ela destrói as nossas estruturas no estalar de dedos. Não é? Então acho que é interessante para a gente pensar assim, puxa vida, né? O poder divino é tão grande, o poder da natureza, expressando a força divina, é tão superior, nós precisamos respeitar cada vez mais isso. Não é? Porque se fosse da vontade divina, nós nem estaríamos mais aqui. Não é? Onde é que ficaria o nosso poder de destruição da natureza? Então nós não temos tanto poder assim não, graças a Deus, né? Mas é bom a gente se aprimorar nesse respeito, né, que nós tenhamos pela vida e pela natureza, né? O amor ao próximo é consequência daquele que se dedica ao genitor, ao Pai, ao Criador, né? Demonstrando a fraternidade que a todos deve unir, por lhes serem filhos diletos que marcham de retorno ao seu seio. Então aí, amar a Deus, amar a vida e amar ao próximo. É preciso o alto amor, mas também o halo amor. Amor aos outros, né? Como extensão daquele amor que eu dedico a mim mesmo. Então, aquela frase, amar ao próximo como a si mesmo, vocês já estão, né, acostumados a ouvir, que depende do amor a si mesmo, em primeiro lugar. Que eu preciso amar a mim mesmo, né, me conhecer, e aí eu vou ter cada vez mais condição de amar ao próximo, como extensão do meu alto amor, né? Amar a Deus significaria amarmos ao que nos une. Seria o objetivo final, né? E amar ao próximo seria o meio de nós alcançarmos esse objetivo final. Porque Deus eu não estou vendo aqui, mas ao próximo eu estou vendo. Não é? Vocês estão vendo. Deus, eu preciso abstrair, eu preciso entender o significado profundo da vida para eu enxergá-lo, vamos dizer assim. Allan Kardec, ele falou assim, ele perguntou para os Espíritos, né, no Livro dos Espíritos, é possível a gente enxergar a Deus? Aí os Espíritos falaram assim, não, porque falta o sentido ainda para isso. Vocês não têm um sentido apurado para isso. Mas quando você tiver a alma depurada, aprimorada, aí você vai senti-lo e vai vê-lo. Legal, né? Então a capacidade de vermos Deus em toda parte e nos seres humanos está implícita e depende da capacidade de nós nos purificarmos. Quanto mais a gente vai sublimando a nós mesmos, nós vamos purificando a nós mesmos, mais nós vamos enxergando a verdade, que é Deus, né? E aí nós vamos enxergando também o Deus na criatura, e passamos a amar as criaturas também, né? Que é o objetivo que a gente está aqui, né? O Hermínio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, ele fala de uma pesquisa que foi feita com regressão de memória, com pessoas que estavam se planejando e que estavam, inclusive, vindo na reencarnação, estavam ainda no ventre materno, e aí a pessoa que estava regredindo, né, aquele sujeito, né, perguntou assim, qual que é o seu objetivo na vida? Você está vindo para quê? Você está reencarnando por quê? E a grande maioria falava assim, estou vindo para aprender a amar. Estou vindo para aprender a amar, aprender a conviver. A gente não tem problema com mesa, com cadeira,
parede, né? A gente tem problema com o ser humano, não é? Não é? O ser humano não é o grande desafio nosso, né? De vez em quando a gente briga com o computador também, com o celular, né? Mas isso é uma coisa à parte, né? Nosso grande problema é com o ser humano. É com ele que nós precisamos aprender a conviver, lidar com as diferenças, né? Então, à medida que nós vamos nos compreendendo mais profundamente, a gente começa a compreender o outro também, mais facilmente. À medida que eu me permito adentrar no mistério que há em mim, e começo a desvendar esse mistério que há em mim, a sonda de investigação no meu interior, isso me habilita também a enxergar o interior das pessoas. E isso não é da boca para fora, não, isso é real. Porque eu vou desenvolvendo um sentido novo, que a gente chama de intuição. E a intuição, ela nos permite adentrar os fenômenos, o íntimo dos fenômenos. Por isso que os espíritos superiores, eles perscrutam a nossa alma. Eles olham para a gente, eles enxergam além da aparência. Eles enxergam os nossos conflitos, as nossas dores. Jesus era assim, né? Ele olhava para as pessoas e enxergava a história das pessoas, as necessidades, os conflitos delas. E por isso que ele usava a palavra para curar, para libertar as pessoas, para perdoar os pecados, né? Então nós precisamos nos conhecer, né, para aprendermos a amar. Sem esse sentimento para com seu irmão, eis que se desnorteia na solidão e enfraquece-se, descoroçoando-se nas atividades iluminativas. Vocês não querem se descoroçoar, né, pessoal? Não, pelo amor de Deus, não, descoroçoar não. Nem sei o que é isso, né? Mas é ficar infeliz, chateado, triste, né? Então, a Joana de Ângeles diz no outro livro, no Ser Consciente, que a gente vai percebendo devagarzinho que o egocentrismo e que o narcisismo só nos destroem. Só nos prejudicam. Porque a gente ficar fechado no campo individual ali, às outras pessoas, quer dizer, a vida está correndo ao meu redor, mas eu estou fechado ali em mim mesmo. Na contemplação da minha autoimagem, da minha imagem, né? Como o Narciso que ficou ali congelado ali, diz que ele era tão bonito, né? A lenda do Narciso, o mito do Narciso, né? da Grécia antiga. Ele era tão bonito, ele nunca tinha se visto. Aí quando ele foi buscar água num lago, aí ele viu o seu reflexo nas águas e se apaixonou por si mesmo. E ficou, é que nem vocês na frente do espelho lá, joga o cabelo para cá, joga e faz beicinho. Né? Aí o Narciso se apaixonou por si mesmo e ficou congelado ali, ficou paralisado. Isso quer dizer o quê? Como que nós podemos nos paralisar na contemplação de nós mesmos? Então a gente fica preso ao espelho, procurando a nossa imagem em tudo e em todos. E quando a gente não vê a nossa imagem, a gente rejeita. Vocês entendem? Quando a gente não vê alguém como a gente rejeita. Porque a gente está sempre procurando a nossa imagem refletida nos outros. Eu procuro a mim mesmo, na verdade, preso à minha imagem. O que eu preciso fazer? Quebrar o espelho. Não o espelho de casa, não. Eu preciso quebrar, sair desse meu narcisismo e começar a olhar quem está por detrás do espelho. Quem são as pessoas que estão comigo? As pessoas que estão na minha família? Quais são as peculiaridades, as características, as necessidades, os desejos, os conflitos das pessoas que estão ao meu redor? Elas não são eu. Elas são o não eu. Mas quem é esse eu, então, que é diferente de mim? Quando eu estou muito fechado em mim mesmo, só o que interessa é eu. Eu e eu. E se tiver espaço, eu também.
não é? E às vezes o outro está muito necessitado. Só que eu não levo em consideração. Eu estou tão fixado no eu e nos conflitos do eu, nas necessidades do eu, que eu não olho a necessidade do outro. Não é? Eu passo a não ter piedade, a não ter compaixão. Porque eu só vou ter piedade e compaixão se eu começar a olhar que o outro está com dificuldade, que a família está sofrendo ao meu redor. Às vezes por causa de certos hábitos que eu me permito, por certos comportamentos que eu me permito, certo modo de ser. Não é? Então quando eu começo a olhar ao redor de mim, eu falo, puxa vida, né? Preciso sair um pouquinho de dentro de mim e olhar e ajudar os outros a serem felizes. Ajudar o pessoal ali a estar melhor. Né? O que eu posso fazer? Aí começa o esquecimento de si mesmo. Não um esquecimento prejudicial, não um esquecimento dos nossos deveres, esquecimento dos nossos caprichos. Né? Porque normalmente a gente fica preso aos caprichos e esquece os deveres. Né? Então a gente precisa lembrar dos deveres e esquecer os caprichos pessoais. Né? Aí começa a renúncia, começa a dedicação, não é? Resignação, aí começa um monte de virtudes, a gente começa a exercitar, levando os outros em consideração. Né? Passa a me preocupar com o bem-estar coletivo, o bem-estar do grupo, seja onde estiver, na família, no trabalho, no centro, na sociedade em geral, não é? Mas isso eu preciso levar do outro em consideração. Eu preciso esquecer um pouco, né, dos meus caprichos pessoais e olhar para as necessidades ao meu redor. Gente, em torno do planeta, em torno de nós, é tanta gente sofrendo. Seja encarnado, seja desencarnado, e muito mais desencarnado. É tanta gente sofrendo que a gente pensaria 2 vezes, né, em gastarmos nosso tempo com coisas, né, tão banais muitas vezes, diante da imensa necessidade que está ao nosso redor. Quando eu falei na prece dos irmãos que estão desorientados, que estão machucados, né, aflitos, gente, é muita gente necessitada. Por quê? Porque a maioria das pessoas desencarna e nem sabe que desencarnou. A maioria das pessoas desencarna e continua presos à família, presos à dor, aos sofrimentos, e ficam perambulando por aí, como alienados mentais, muitas vezes. Por isso das reuniões mediúnicas, por isso de reuniões como essa, né? Para que a gente possa, eles são trazidos aqui também, e recebem todo um trabalho de enfermagem, curativos, né? Tomam passe também, e devagarzinho vão despertando para a vida imortal, para a vida espiritual. Mas paremos para analisar isso, e nós perceberemos como é importante a nossa adesão ao compromisso de ajudar a diminuir um pouco o sofrimento ao nosso redor. Não é? A gente costuma dizer que a gente não veio para a Terra a passeio. A gente veio a trabalho. Não é? A gente veio para o trabalho do autoaperfeiçoamento. Mas a gente toma posse do corpo. Dizem os espíritos, a gente toma posse do corpo, toma posse da beleza, toma posse do dinheiro, a gente toma posse das possibilidades, a gente começa a achar que a gente veio a passeio. Né? A gente começa a achar que a gente veio a passeio. E a nossa vida passa a ser um deleite. E a gente passa a se estruturar para nos deleitarmos com a vida. É lógico que a vida deve ter prazer, nós devemos aproveitar as coisas boas que a vida nos dá. Mas lembrando que, acima de tudo, somos espíritos. E a vida vai passar num instante. Né? E aqui o que a gente está fazendo da vida? Né? Então a gente pode lembrar do nosso irmão que está sofrendo e podemos ajudar. Né? Sem isso, a nossa vida ela perde o sentido, na verdade. A Joana diz que ninguém vai ser feliz aqui na Terra sem estabelecer objetivos metafísicos, objetivos transcendentes. É o que faz com que a gente não se perca no caminho, desviado do grande objetivo, que é a nossa melhoria. Né? Aí, continuando, o amor a si mesmo, sem a paixão ególatra, eleva-o à culminância da plenitude.
auxiliando-o no desenvolvimento dos ignorados tesouros que lhe jazem adormecidos. Então nós temos tesouros divinos dentro de nós. A herança divina está dentro de nós. Nos cabe desenvolver. É o self, a presença divina. O nosso self é um selfzinho ainda. Tá? Mas já é. Já é alguma coisa. Nós temos que desenvolver esse selfzinho para que vire um selfzão. Né? Hoje o nosso ego é um egão. Nós temos que diminuir um pouco o nosso ego, tá? Os apegos, a dominação do ego, a presunção do ego, a imaturidade do ego. Nós precisamos equilibrar o ego e fazer do self, a presença divina, crescer. Vocês compreendem? Hoje o nosso ego tem dominado. E o nosso self tem estado lá timidozinho, quietinho ali, meio encolhidinho, com medo de se expandir. Nós temos que fazer o contrário. Equilibrar o ego e aumentar o self. A gente aumenta o self através do autoconhecimento e exercício de amor. São as duas formas da gente desenvolver o self. Quais são? Autoconhecimento e exercício de amor. Autoconhecimento e exercício de amor. São as formas da gente desenvolver o self. Né? E a gente vai desenvolver esses tesouros ignorados que jazem adormecidos dentro de nós. Tem muita coisa que a gente não conhece da gente. A gente só vai conhecer trabalhando. A gente só vai conhecer fazendo, ajudando, amando. A gente vai desenvolvendo os potenciais que nós ainda não dimensionamos, né? Mas para isso a gente tem que sair da paixão ególatra, né, que eu tinha falado ainda há pouco. Esse amor se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de irradiação de alegria, paz e bem-estar a todos, que a todos impregna. Então, como é que a gente faz isso, né? Preservação e dignificação da vida, primeira coisa. Aquele amor ao nosso corpo, à nossa existência, nunca nos autodepreciando. Nós não podemos ficar nos autodepreciando. Tá? Temos que nos autodesenvolver, confiar, sermos otimistas, né? Amorosos conosco mesmo. Até os nossos defeitos nós temos que amar. Já pensou? Né? Temos que tratar os nossos defeitos, os vários defeitos que nós temos que amá-los. Porque se a gente começar a brigar com defeito, não vai dar certo. Tá? Eu já falei para vocês que defeito é vazio. Nós temos que preencher esses vazios com amor. Né? Até os espíritos falam, né? Quando a gente está com um órgão que está doente, né? Vamos pensar que você está com a garganta ruim. Coloca a mão na sua garganta assim, começa a conversar com a sua garganta. Ô, minha garganta, me ajuda. Me dá uma força aí. Né? E começa a imaginar que você está iluminando a sua garganta, vai aplicando um passe na garganta, vai conversando com as células. Né? As células, inclusive eu vi uma pesquisa aí ultimamente, como que o nosso corpo reage à nossa voz. É uma prova disso. Nós devemos falar e a nossa voz, a entonação amorosa com o nosso corpo, faz as células nos ajudarem, elas se harmonizarem. Vocês não conversam com as plantinhas de vocês? Não é? Com a violeta, lá, com a orquídea que vocês gostam, não é? Samambaia. Então, vocês conversam porque faz bem, sai uma energia de vocês, da voz, né? E chega até a plantinha. E a plantinha reage positivamente, as nossas células também. Está com problema no fígado? Coloca a mão no fígado. Né? E começa a pedir para a célula, me ajudem, por favor. Eu vou ajudar vocês também, eu não vou beber mais, eu não vou... né? Nos rins, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Mas vai tratando, vai tratando.
Então, os nossos defeitos, não adianta a gente brigar, nós temos que ir tratando eles também, preenchendo de paz, de harmonia, de amor, não é? E aí eles vão desaparecendo, eles vão, né, se harmonizando, né? Tornando-se um polo de irradiação de alegria, paz e bem-estar a todos, que a todos impregna. A alegria é um dos sinais mais evidentes de saúde espiritual. É uma das notas, diz a Joana, mais evidentes de contato com o self, a expressão divina em nós. Né? A alegria, ela diz que é uma das características mais evidentes de saúde espiritual. E a tristeza, né, é um dos sinais mais evidentes de necessidade espiritual. Quando a gente começa a querer se isolar muito, ficar muito retraído, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, não quer... Sinal de alerta. É sinal que o conflito está embutido em mim. Eu preciso de ajuda. Né? Preciso sair desse mutismo. Preciso sair desse ensimesmamento. Quando a gente fica ensimesmado. Né? Aí, no caso, eu fico em mim mesmado. Né? Ensimesmado é no outro, né? Mas é quando eu fico muito preso a mim mesmo, né? Quando eu fico muito fixado nos problemas, nas tensões, né? Então fico criando monstros ali que me atormentam na minha fantasia, na minha imaginação. Então eu tenho que sair disso tudo. O passe ajuda muito nesse sentido. Porque a gente chega aqui às vezes com ideoplastias negativas, com formas de pensamento negativas, que estão nos atormentando, que são as várias preocupações. Aí a gente entra para tomar passe, o médium ele vai aplicando passe, mentalizando a saúde, e vai dissolvendo essas formas de pensamento que nós criamos. Felipe, eu acho que ela quer falar. E aí quando a gente sai mais leve, a gente sai mais tranquilo, parece que tira um peso, um caminhão de cima das nossas costas, né? Pode falar. Você fala em questão da gente transmutar energias, ou aproxima um pouquinho mais, Felipe. Isso. Ou vamos supor, dar e receber essa energia. Certo. Existem pessoas totalmente fechadas para receber energias, ou, no caso assim, isso vai aos pouquinhos, ou está dentro da evolução de cada um? Como que a gente deve ver? Porque às vezes assim, tem pessoas com tanta boa vontade de doar energias, mas a gente percebe que, às vezes, as pessoas que recebem têm uma, assim, é tão devagar, eu não sei. Tão impermeável, isso, né? Então, isso é de acordo com a evolução de cada um, ou existem, assim, outros processos que fecham certo. Essa recepção? Tá, ok, não é nada. Então, é uma e outra coisa. É parecida, né? É Fátima. É a Fátima, outra que é Aparecida, desculpa. Então, é uma e outra coisa, né? Tem a ver, sim, com uma questão evolutiva, porque quanto mais eu evoluo, eu compreendo, eu me abro, né? Me dou também. Mas precisa boa vontade também, né, Fátima? Precisa boa vontade. Eu preciso perceber algumas coisas que eu não estou percebendo, ter uma atitude positiva perante a vida. Se eu estou necessitado, eu preciso me abrir à ajuda. Tem pessoas que estão necessitadas, mas ainda estão fechadas à ajuda. E às vezes a gente pode ficar séculos fechados para a ajuda, sofrendo. Eu converso com muitos espíritos que estão nessa condição. Estão há séculos fechados na dor, na revolta, precisando de ajuda, mas ao mesmo tempo rejeitando a ajuda. Não é? Por que que eles vêm? Vêm onde? Aqui? Isso, pode falar, repete, por favor. Por que eles vêm ao seu encontro, ou por que eles vêm nesse determinado local para serem... não seria o mesmo caso de jogar pérolas aos porcos, que eles me perdoem, mas está escrito isso na Bíblia, não sou eu que estou falando? Certo. Tá. Por que eles vêm, então? Eles vêm para próximo de nós porque frequentemente nós lhes devemos.
Frequentemente no passado a gente fez alguma coisa para eles, né? Então Deus permite que eles estejam em torno de nós como justiça, até como uma forma justa de nós ajudarmos a quem a gente prejudicou, ok? Né? Os que vêm, muitos dos que vêm por necessidade. Então muitos vêm buscando ajuda. Tá? Vão se abrindo a ajuda progressivamente. E alguns vêm com interesse até de prejudicar, mas Deus permite para que sejam auxiliados. Então eles vêm e ficam rondando os nossos passos. Muita gente, mas como é que Deus permite e tal? E onde é que estão os bons espíritos? Os bons espíritos estão onde sempre estiveram, nos ajudando. Nunca deixaram de nos ajudar, em nenhum momento. Só que permite-se que certos espíritos nos influenciem para que a gente aprenda a criar resistências. Os espíritos amigos não podem nos tratar como uma flor de estufa, que fica nos protegendo de tudo e de todos. Tem que deixar a gente tomar sol, tomar chuva, vento, para a gente se fortalecer, concordam? Senão a gente vai ficar que nem uma florzinha de estufa, bonitinha lá, a hora que dá a primeira tempestade a gente está danado, né? Vai folha para todo lado. Então, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos desenvolvendo, e ao mesmo tempo a gente vai ajudando eles também. A gente vem no centro, eles vêm junto. A gente assiste palestra, muitas vezes eles assistem junto. A gente vai tomar passe, muitas vezes eles tomam passe juntos. Algumas vezes a gente vai embora, eles ficam aqui. Quando é chegado o momento, eles vão se comunicar nas reuniões mediúnicas. Às vezes vocês não ficam sabendo, mas espíritos ligados a vocês são trazidos às reuniões mediúnicas, onde a equipe ali conversa com eles para tentar ajudá-los. Se eles estão com ódio, a gente vai tentando entender o porquê daquele ódio. É como uma psicoterapia de grupo, né? Em que devagarzinho eles vão sendo tratados. Aí a gente vai melhorando, a gente vai se sentindo melhor. Ao mesmo tempo que eles começam a mudar de atitude perante a vida, a gente também vai lembrando de tudo isso aqui. E a gente também vai mudando de atitude perante a vida. Porque ele estava com ódio de mim. Mas eu estava com ódio de não sei quem, de não sei o que lá. Eu estava com ódio também de alguém na família, ou de alguém no trabalho. Né? Então, esse meu sentimento negativo, ele acaba se ligando ao sentimento dele, que ele tem por mim. Aí ele olha para mim e fala assim, olha, é a mesma pessoa do passado. Olha, está vendo? Maltrata os outros, não sei o quê. Eu não vou deixar ele enquanto ele não melhorar. Ele vai pagar tudo que me deve. É assim que eles pensam. Não é? Eu não vou deixar ele fazer mal para mais ninguém. Vou ficar na cola dele. Por isso que a gente precisa, a verdadeira libertação é a renovação de nós mesmos. É a renovação de atitudes, de sentimentos, de palavras. Nós precisamos nos melhorar. É a única desobsessão verdadeiramente poderosa, vamos dizer assim, é a melhora de nós mesmos. Porque senão a gente pode até afastar uma entidade que está com vocês, por exemplo. Aí a gente vai, conversa com o espírito, ele aceita ajuda, ele vai se melhorar e tal, mas aí vocês atraem outras entidades. Porque vocês continuam do mesmo jeito, nós continuamos do mesmo jeito. Entende? Então precisa mudar dos dois lados para que a obsessão ela termine, né? Então vamos lá. Todo equilíbrio da alegria, pessoal, é retorno. Eu estava falando da alegria, né? Todo equilíbrio da alegria é retorno. É retorno do bem que você faz para os outros, do carinho, do afeto. Isso volta para a gente em forma de coisas boas, que nos ajuda a manter o equilíbrio da alegria. Pessoas muito deprimidas, né, acabam não cultivando alegria, nem convivência, né? Então elas vão se isolando e vão perdendo a troca de energia com as pessoas. Cada vez vai tendo mais depressão. Então nós não podemos entrar nisso, nessa armadilha. Nós temos que exercitar a convivência, exercitar o bom ânimo. Alexandre, eu vou ficar sorrindo quando eu estou triste? Não é assim que falo? Mas você quer que eu fique sorrindo agora quando eu estou sentindo tristeza? Olha, eu não quero que a gente engane ninguém, mas é importante que a gente tenha boa vontade
de exercitar algo diferente. Né? O esforço por sorrirmos, sim, quando a gente está triste, é um esforço válido. O esforço de sermos agradáveis com as pessoas, mesmo quando a gente está com o coração despedaçado, é um esforço válido. Concordam? Né? Até porque o outro não tem nada a ver com os meus problemas. Né? Então, quanto mais eu respeito o outro também, sou agradável, educado, né? Isso ajuda, porque o outro vai ser comigo também. Né? E vai aumentar a minha alegria. Né? Os remédios ajudam, né, pessoal? Não em todos os casos, mas em casos mais endógenos, vamos dizer assim, em que a gente tem uma depressão endógena, né, fisiológica, genética, a medicação pode ser imprescindível nesses casos. Aí o psiquiatra precisa avaliar conforme o caso. Tá? Mas é preciso também atitude mental positiva. Nós já estamos acabando, pessoal. Observa se te encontras na condição de cumpridor da recomendação do mestre. Né? De amar a si mesmo, amar ao próximo, né? Dignificar a sua vida. Nessa síntese perfeita, defrontas todas as necessidades para a tua atual existência e a solução para todos os teus problemas. Né? Então, é interessante, o amor é a solução para todos os nossos problemas. Que bom, né? Uma solução única para tudo. Mas é. O nosso grande problema ao longo das encarnações foi não amar. O causador de todos os males físicos, morais, emocionais, profissionais, foi tudo falta de amor no passado. Se a gente quer achar uma causa única, é tudo falta de amor. Então fica fácil. Qual que é a grande solução? Qual que é o grande remédio no presente para nós? É amar. Só que aí o amor ele não prescinde do discernimento. Né? Pensamento e sentimento eles têm que andar juntos. São as duas asas que vão nos fazer levantar voo. Pensamento e sentimento. Conhecimento e amor. Porque até o amor, se nós não tivermos o guia da razão, ele se desvia. Então, por isso que nós precisamos estudar, para discernir cada vez mais. E usarmos desse remédio, que é o amor. Remédio ideal para tudo. Está com problema no corpo? Ame mais o seu corpo. Cuide-se mais. Preserve-se mais. Né? Evite aquilo que está destruindo o seu corpo. Está com problema na família? Ame mais a família. Está com problema no trabalho? Ame mais o seu trabalho. Não é assim? Está com problema na vida social? Ame mais as pessoas. E esses problemas vão se resolver progressivamente. Tem muitas pessoas que reclamam, ninguém gosta de mim, ninguém... Mas aí quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente vê tantos conceitos equivocados sobre o relacionamento, né? Às vezes comportamentos inadequados que produzem um resultado negativo. E quando a gente vai ver, é tudo falta de amor, né? De tratar, às vezes a pessoa fala o que quer para qualquer pessoa. E o ditado fala, quem fala o que quer ouve o que não quer, né? Aí a gente fica chateado com o retorno que a gente recebe. Mas a disciplina da palavra, deixa eu me colocar no lugar do outro. Como é que o outro vai se sentir quando eu falar tal coisa? Aí a gente começa a colher um resultado melhor. Né? O resultado começa a ser mais positivo. E aí a minha vida social vai melhorando. Né? Como um resultado natural. Então, nessa síntese perfeita, defrontas todas as necessidades para a tua atual existência. E a solução para todos os teus problemas. O remédio ideal que a gente precisa, amar. Tá bom? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, para não ficar muito cansativo, né? E a gente seguir em frente. Eu vou diminuir da luz aqui, para a gente fechar os nossos olhos.